Gravando? Gravando. Muito bem. Deixa eu só puxar essa telinha aqui para ficar mais fácil para mim. Na semana passada, nós falamos sobre o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, né? E uma aula antes, nós falamos do ministério de Jesus, como o Espírito Santo teve um papel fundamental nesse ministério, né? Se nós pensarmos nessas duas últimas aulas que nós tivemos aí, Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele é o melhor modelo de vida que a gente pode considerar, né? Porque mesmo estando como um ser humano, né, ele não teve pecado e fez 100% da vontade do Pai. Então é um modelo para ser seguido. Obviamente que não conseguimos ser exatamente como Jesus foi, porque nós pecamos. Nós temos as nossas falhas e cometemos os nossos pecados. Mas a questão nem é essa. A questão do pecado, né, lá em 1 João, né, a palavra do Senhor diz que para a gente não pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado que intercede junto ao Pai por nós. E se falarmos que nós não temos pecados, também somos mentirosos, porque temos. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira. Mas a questão não é o pecado, porque ela é uma realidade, vai acontecer em algum momento. A questão é o quanto o Espírito Santo está presente nas nossas vidas. Essa é a principal atenção que nós precisamos ter. Porque se você e eu, se nós vivermos todo esse tempo aqui nessa terra sem o Espírito Santo, e acredite, é possível, mesmo estando na igreja, mesmo tendo ministério, ou fazendo qualquer coisa, é possível. A nossa relação é uma relação meramente religiosa. E uma relação meramente religiosa não leva ninguém a lugar nenhum. E o principal cuidado que nós temos que ter é de não cair nessa ilusão de que eu posso ter um relacionamento meramente religioso com Deus e achar que está tudo certo. E não tá. Tá? Porque se você conectar tudo aquilo que a palavra de Deus traz como elementos importantes para a nossa vida com Deus, ter o Espírito Santo habitando em nós talvez seja o mais importante nesses elementos. E esses elementos eu estou falando do ministério, estou falando, né, do seu dia a dia, enfim, tudo aquilo que pode formar e compor a tua rotina. Sem o Espírito Santo, é mais ou menos como você ter aqui uma garrafa vazia. Ela pode ser bonita, ela pode ser decorada, mas ela está vazia, não tem nada aqui. E olha só, se a gente pegar uma outra, presta atenção, uma outra garrafa, também bonita, também decorada, que está cheio do Espírito Santo, da onde você está, você não vê diferença. Porque para você, só está vendo essa parte aqui, ó. Certo? Só que Deus sabe quem está vazio e quem está cheio. Deus sabe. Então, às vezes a pessoa pode simular uma relação com Deus e ser uma pessoa, meu Deus, é um homem tão bom, uma mulher tão boa, não faz mal para ninguém. Mas isso aqui é só essa parte que a gente vê. O que importa é o que está aqui dentro, né?
Se tiver vazio, é só uma casca, é só uma aparência. E tem muita gente que não presta atenção nisso, que é o que mais preocupa. Tem gente que não olha para a sua vida e fala: o quanto de Deus habitando em mim eu tenho. Ou eu vou para a igreja, canto, me emociono com os louvores, com as palavras, e aí volto para a minha vida e continuo sendo aquele mesmo homem cheio de deformações, cheio de malignidades. Mas veja, estou na igreja, né? Não importa estar na igreja. Eu diria que isso é uma ilusão que muita gente cai. E a aula de hoje, ela tem que servir de alerta para a gente revisar nossa conduta e lembrar que como templos do Espírito Santo, né, como o Espírito Santo habitando em nós, a gente não pode viver de uma forma religiosa. Tem que ter realmente um relacionamento com Deus, né? Quando que eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus? Quando que eu sei que o Espírito Santo está habitando em mim? Não tem uma fórmula, né? Não dá para dizer assim, são esses os pré-requisitos. Não. Mas a gente vai ver ao longo desta aula que tem um texto na Bíblia que chama muita atenção e que vai servir de base para a gente entender se sim ou se não. Mas vamos lá. Vamos lá, né, Marquinhos? Vamos lá. Vamos embora. Seguindo com a aula de hoje, o selo do Espírito Santo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Não está tudo certo. Então, deixa eu puxar para cá. Se não vai, eu vou. Vamos lá. Então, falando especificamente sobre o selo do Espírito Santo, a Bíblia traz 3 passagens que mencionam essa questão do selo. São 3. Todas elas estão nas cartas de Paulo. E a primeira referência que a gente vê aqui está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos... Não é o trecho todo, mas só para dar um contexto, deixa eu só ver se está tudo gravando aqui direitinho, porque da semana passada não gravou. Você acredita, Marquinhos? Não Acredite. Acredite, não gravou. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós, tá? Não tá indo ainda. Tá. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, a primeira passagem que fala sobre o selo mostra nitidamente que Deus colocou o selo em nós. Então, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou em você e você foi selado. Então, tem um selo, tem uma marca na sua vida. E esse versículo, aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu, que também pôs o seu, veja aqui, o selo dele em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração.
Então o apóstolo Paulo está falando aqui que, olha, existem muitas promessas, como você pode ver no título, e essa palavra aparece aí, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu é Deus, e que pôs em nós um selo. Então, a primeira certeza que você pode ter, você tem uma marca que é espiritual, que é isso que nós chamamos de selo. Então, essa marca, ela não é uma reação. O que é uma reação? Imagina que você pega lá um elemento, vai fazer um suco, aqueles de pozinho, sabe? Tem um pozinho que normalmente é branco, mais ou menos, ou cor clara, né, Val? E aí você põe na água, fica um colorido que você fala, da onde que veio essa cor aqui? Porque o pó não é daquela cor, vocês estão me entendendo, né? O pó não é daquela cor, mas você mistura no suco, na água, fica aí um roxo, um laranja, fica uma cor de onde que veio. Isso chama-se reação. Pegou dois elementos, misturou, e nessa mistura surgiu uma cor que não existia nos elementos separados. Estão entendendo? Então o selo não é uma reação. Não é o espírito vem, aí habita em mim e essa combinação me faz ser selado. Porque se fosse, eu diria para você que você tem uma parte nesse selo. Porque lembra do exemplo do suco? A água tem uma parte naquela cor que o suco fica. E o pó também tem uma parte. Então cada um contribui e vira aquele resultado. Então o selo não é uma reação, você não tem uma contribuição em cima disso. Né? Não é mérito, não tem nenhum mérito nosso no selo. O selo é simplesmente Deus chega e fala assim, vou selar esse aqui, está selado. Então é ação única e exclusiva de Deus em colocar esse selo em nós. Por isso que o versículo termina dessa forma: pôs o seu selo em nós. Então, não temos nenhum mérito nisso, é tudo a soberania de Deus. E falar assim: olha, não tem problema se é perfeito, não tem problema se ainda está fumando, não tem problema, né? Está selado, tá selado. Porque o selo não precisa esperar você ser perfeito para ser selado. Porque aí não vai selar nunca. Vocês concordam? Então, o que importa é Deus é quem sela. Deus pega e fala assim, bem, tem uma marca agora. Não está mais avulso. Vamos dizer assim. Certo, Marquinhos? Continuando, o segundo versículo está aqui em Efésios, no capítulo 1. Nele, olha, aí vocês vão perceber que existe uma conexão entre os três. Então lá a gente viu que Deus, na total soberania, sem considerar nada nosso, se nós estamos libertos disso ou daquilo, se nós temos isso ou aquilo, sem considerar nada, ele simplesmente pega e sela você. Nele, Efésios capítulo 1, versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui a gente já mostra que existe uma sequência. Primeiro você ouviu a palavra, que é o evangelho, depois você creu, e aí sim veio o selo. Vocês estão me entendendo? Né? Então, ninguém nasce selado. Isso é importante, gente, porque não é porque eu nasci num berço evangélico que já está tudo liberado na minha vida, não. Não funciona dessa forma. Mas ele nasceu na igreja. Não interessa. Não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Né? A sequência é você ouve a palavra, você crê na palavra,
e aí você recebe o selo. Isso é importante porque se nós temos filhos que crescem na igreja, em algum momento eles precisam receber Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, porque não é estar na igreja que é resposta para tudo. A pessoa pode estar a vida toda na igreja e não necessariamente tem Cristo. Aí volta para aquilo que eu te falei, a questão da herança religiosa. Então tem que receber. E o passo, né, é esse, a pessoa ouve a palavra, crê, porque tem gente que ouve e não crê. Vocês viram como é que é muito complexo isso? É muito complexo. Tem pessoas que estão na igreja, que elas ouvem a palavra, mas não creem. Elas duvidam, elas questionam, elas discordam. Pode falar. Eu já ouvi indicações que o selo ele vinha através do batismo. Não sei se a pessoa batizou, aí o selo do Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa, através do batismo. Não tem nenhuma relação na Bíblia. E tá vendo? A gente vai ler as 3 referências sobre selo. A gente vai ler as 3. A gente já leu uma, você vê que não fala nada de batismo lá. Estamos lendo a segunda, aqui menos ainda. Aqui, inclusive, fala que é um outro caminho, né? Que é ouvir, que é crer, para ir receber esse selo da promessa. Então, até esse momento, não teve nenhuma conexão com o batismo aqui. Tá? O batismo é outra coisa. Acho que, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Talvez seja o batismo no Espírito, que aí caracteriza que o cara recebeu no Espírito. Vamos falar disso também na próxima aula. Na próxima aula vamos falar especificamente sobre batismo. O batismo do Espírito Santo. Mas eu não sei se foi o caso. Ou não especificaram que batismo que era. Eu não me recordo muito bem toda a trajetória da palavra, mas quando eu estava falando eu lembrei, né? Pode ser também sobre o batismo do Espírito Santo. Né? Então aqui, nesse segundo versículo, a gente entende que não é toda e qualquer pessoa que é selada. Infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus quem sabe. Mas se eu estou na igreja, se eu ouço a palavra e veja que não é necessariamente a palavra do culto, porque a palavra do culto é um desdobramento do evangelho da verdade que a gente recebeu. A gente não vem aqui para isso, né, para receber outro evangelho, né, pastor? A gente recebe o evangelho de Cristo aqui. Então são desdobramentos desse evangelho. Tem que crer e aí sim a gente recebe esse selo. Então, o que esse versículo está querendo dizer é que depois que esse processo se completa, aí a gente recebe esse selo do Espírito Santo da promessa na nossa vida. E o terceiro versículo, para a gente fechar esse circuito, também está em Efésios, agora no capítulo 4, que é o versículo 30, que diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então aqui mostra o propósito. Está tudo conectado. Lá atrás, no primeiro versículo, a gente vê que quem sela é Deus, né? Na sua soberania, Ele dá esse selo para nós. Esse selo acontece a partir do momento, que é o versículo seguinte, a partir do momento, esse selo acontece quando você ouve a palavra, crê e é então selado. E, entre aspas, a duração desse selo, ou seja, esse selo, ele nos leva, né, para o dia da nossa redenção. Para o grande dia, quando nós estivermos com o Senhor. E esse dia pode ser na volta de Cristo, pode ser no dia que eu morrer e me encontrar com o Senhor, né? Vai culminar no dia da minha redenção, mas esse selo me acompanha até esse momento, desde que eu não entristeça o Espírito Santo, né? Porque o selo é
uma garantia, mas eu também não posso ser negligente na minha responsabilidade. Porque se lá atrás eu parar de crer, lembra? Ouvir, crer e receber o selo. Em algum momento eu paro de crer, paro de ouvir. Estou interrompendo esse processo na minha vida. O selo do Espírito Santo é uma marca exclusiva para todos os cristãos. Então, todos os cristãos têm o selo do Espírito. Então, não vamos fazer, e não deveríamos, né, a igreja de uma forma geral não deveria promover, vamos fazer a noite do selo do Espírito Santo, essas coisas, né? Nem é que você vai ser selado, não, esse selo já aconteceu. Se você ouviu, se você creu, se entregou sua vida para Jesus, você está selado, tá? Então, essa é uma marca espiritual, né? Ninguém vê o selo. Só que eu vou falar uma coisa que não estou querendo dizer que tenha conexão que eu vou falar, mas é só um exemplo. Você já viu alguma pessoa, você fala assim, nossa, eu acho que esse cara é crente, acho que essa mulher é crente. E a mesma coisa já devem ter falado de você, com certeza, né? Não estou fazendo nenhuma relação com o selo, tá? Mas o que eu quero dizer é que, por termos uma marca, de certa forma a gente se identifica no meio da multidão. A gente percebe e é percebido de uma forma diferente. Tá? Então as pessoas olham e elas sentem que tem alguma coisa diferente em nós. Por mais que seja espiritual, ela reflete de alguma maneira na nossa vida, porque nós temos essa marca, né? E às vezes você não precisa falar nada. Uma vez a gente estava viajando para o sul, eu, a Rosana e a Ana, e a gente foi nesses pacotes, né? Tem guia e tal. Eu estava lá, eram umas 30 pessoas talvez. Aí a guia olhou pra gente e falou, nossa, vocês são diferentes, sim. Mas ela falou de uma forma positiva. Imaginei que eu estivesse tirando uma da nossa cara, né? Mas não foi a primeira vez que isso acontece, né? Comigo já aconteceu até o cara virar pra mim e falar assim, você é pastor? Onde que tá escrito? Então, assim, você percebe e é percebido, porque você tem uma marca. E por mais que talvez nunca falaram para você, já perceberam que tem alguma coisa diferente em você. E a pessoa, ela é selada a partir de uma conversão genuína. Por isso que não é vir para a igreja, estar na igreja, participar de qualquer coisa na igreja. É a conversão genuína. É aquela do tipo, não, eu ouvi, acreditei naquilo que eu ouvi, creio naquilo que eu ouvi e vou viver de acordo com isso. Vocês estão vendo como que as coisas se conectam, né? Porque tem muita gente que ouve, até crê, mas não vive. Não vive de acordo. Né? Pena que o Luiz não está aqui, né? Nem a Giovana, mas a gente sabe que tem muitos médicos que de certa forma são negligentes com a sua própria saúde, né? Não sei se você já comentou alguma coisa assim, né? Que sabe que tem que se cuidar, mas às vezes trabalha demais, come mal, dorme mal e sabe que não deveria estar fazendo isso, não é verdade? Tem médicos, né? Diga lá, Val. O médico que eu passei, antes que ele falou, eu comecei a correr e tal, ele falou assim, eu não faço nada que você faz, pedi pra você fazer e você fez, deu certo. Então, a pessoa sabe, ela acredita que aquilo vai fazer bem, mas não pratica, não vive aquilo. Então não é genuíno. Tá? É só racional. A pessoa acredita na sua razão, mas não a ponto daquilo fazer parte da vida dela.
Então, a partir do momento que você tem uma conversão genuína, você recebe o selo. Por isso que eu não conecto com o batismo, porque a gente viu nesses 3 versículos o batismo, tá? Depois a gente vai falar do batismo no Espírito Santo mais na frente. Mas o batismo nas águas certamente não tem nenhum tipo de conexão. Depois a gente vai falar do outro batismo. Eu acho que até o batismo no Espírito é uma consequência para depois. Já foi selado, já foi convertido. Porque eu penso que é no momento da conversão. Será que a conversão também é um processo, né, pastor? Mas no momento, Acho assim, que é só o sentimento mesmo. se você, por mais que algumas coisas vão ser corrigidas no meio do caminho, e tem que ser, porque a gente não vem pronto. A gente vem como a gente está. Cada dia vai descobrindo. Deus vai meio que aparando essas arestas, a gente vai descobrindo onde que a gente está errado e vai corrigindo. Mas eu acho que naquele momento que você fala assim, meu, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero viver. É esse o momento que você recebe o selo. É esse momento. A decisão. Não é... Por isso que a questão do suco lá que eu falei para vocês, não é uma reação. Ele vai e sela, não. Sela primeiro que a gente corrige depois. Não tem problema. Se você consegue o selo através de ouvir e crer, você perde ele quando você para de crer? Apesar da gente não ter nenhum versículo na Bíblia que diga que a gente pode perder o selo, a questão do entristecer o Espírito Santo, acho que é um risco que pode levar a pessoa a perder o selo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E tem algo a ver perder o selo com perder a salvação? Tem. Vamos chegar lá? O que acontece com o selo? O selo, ele dá essa segurança da salvação pra gente. Certamente. Porque, de novo, gente, o pecado vai existir. Não adianta eu achar que, não, eu nunca mais vou pecar. Vou pecar. Tá? Mas se o pecado, ele pode estar presente na nossa vida, o selo é uma marca de segurança. Tipo, olha, não é porque você vai pecar algum momento da sua vida que você vai perder tudo. Porque senão a gente viveria numa paranoia e a gente viveria com medo. Ai, será que eu pequei? Ai, será que eu, né? Ao invés de a gente viver em liberdade, a gente mesmo se prende com a nossa paranoia de achar. Né? E isso, de certa forma, é religioso, porque você está muito mais preocupado em se preservar do que viver a vida que Deus tem. Pensa Davi. Davi pecou? Eu acho que pecou. E Deus sabe o dia e a hora que você vai pecar. Mas o selo garante essa segurança para nós, de que não é porque a gente peca que a gente perde tudo. Mas calma que a gente vai completar isso aí. O selo também é uma marca de pertencimento. Com o selo você tem certeza de que você pertence a Deus. Você não está extraviado. Naquela época que Paulo escreveu isso, né? Quando a pessoa olhava uma correspondência que estava selada, ela sabia de onde que veio. E caso não encontrasse o destinatário, sabia para quem devolver. Porque aquela marca é uma marca de pertencimento. Sabia que isso aqui não é... Está sendo enviado para uma pessoa, mas não é dessa pessoa, é de quem enviou. Do remitente. Então, se por acaso não estiver aqui, eu sei para quem devolver. Não era uma coisa avulsa, que se perde em qualquer lugar, que ninguém sabe de onde que veio. O selo, ele dá autenticidade, né? Então faz com que você seja salvo de forma autêntica.
não é um princípio religioso. E o selo estabelece a questão de pureza. E pureza a gente conecta exatamente com este trecho aqui. A gente falou assim, a gente pode perder a salvação? Vamos ler com calma esse trecho aqui, acho que dá tempo? Dá. A gente leu só um versículo desse trecho quando falamos do selo, agora a gente vai ler o texto todo, tá? Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 até o 32. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Então, dá para ficar bravo? Fica. Mas não peca por conta da sua revolta. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então esse é o texto. E a questão do espírito, de entristecer o espírito, você vê que está inserido exatamente no meio do texto. Então, esse texto aqui, ele mostra o tipo de padrão de vida que nós deveríamos ter. Aqui você vê alguns tipos de pecado. Se a gente fosse classificar os pecados, eles poderiam ser classificados em 3 tipos. Tá? O primeiro pecado é aquele que acontece na nossa mente. Ele é invisível. Ninguém sabe, ninguém viu. Somente Deus. Ele acontece na nossa mente. Então, por exemplo, a indignação está acontecendo na sua mente. Você está ali pensando, está ali revoltado, então está acontecendo ali. Existe outro tipo de pecado, que é o pecado da ação, que é o ato de pecar. Tipo, como a gente viu aqui atrás, se você roubava, não roube mais. Você não rouba na mente. É uma ação. Né, Marquinhos? Vai lá e rouba. Então, esse é um segundo tipo de pecado, aquele que você peca no corpo. Foi lá e roubou. E o terceiro tipo de pecado é aquele que você comete com a tua fala. Mentira. Mentira sai da tua palavra. Mas não para por aí, né? Se a gente olhar para frente, fala da gritaria, que também é um pecado que vem da fala. A blasfêmia, pecado que vem da fala. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Então, por mais que a gente peque, Júlia, na nossa mente e também no nosso corpo, o ponto importante dessa passagem está muito relacionado com os pecados que saem da nossa boca. Lembra que Jesus falou, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, preste atenção nisso. Não estou fazendo nenhuma simplificação nem reduzindo, mas os pecados que nós cometemos com os nossos lábios, com a nossa fala, são os que mais entristecem o Espírito Santo. É por isso que você vê que o versículo está bem no meio dessa fala. Não saia da sua boca nenhuma palavra, papapá.
não entristeça o Espírito Santo. Então, o pecado que a gente comete com os nossos lábios, né, é muito sério, porque é um pecado que nos condena, é um pecado que o inimigo usa para nos acusar. E lá em Tiago, a gente fala do problema, a gente lê, né, a respeito do problema da língua. A língua é um problema. Tem lá os seus males, né, as suas coisas ruins. Então, para você não entristecer o Espírito Santo, obviamente você não deve pecar na sua mente, não deve pecar com o seu corpo, mas tá aí uma coisa que a maioria das vezes a gente descuida. É ou não é? Né? A gente não rouba, a gente não adultera, que são pecados que a gente cometeria com o corpo. Na mente acontece, né? Mas se tem um lugar que a gente menos preserva, é na nossa fala. E aí por isso que vem, ó, a palavra suja, né? A indignação, a ira, a gritaria, a blasfêmia, são todos pecados que a gente comete com a fala. Então, quanto mais eu for entristecer. E aí eu percebo nesse versículo, e aí eu prometo para vocês, estou terminando, que é uma questão, né, de equilíbrio. Então, quanto menos eu entristecer o espírito, mais cheio eu estou. Só que o que entristece o Espírito Santo é o pecado. Então, quanto mais eu vou pecando, e aqui eu estou falando daquele pecado consciente e recorrente, estou sempre pecando, né? Até chegar um momento que eu paro de ver problema nisso. Acho que é normal, não tem problema. Deus perdoa, né? E aí eu vou... Então, quanto mais eu vou pecando, mais o Espírito Santo vai entristecer. Só que à medida que o teu pecado transborda, vamos dizer assim, né? Muito provavelmente o Espírito Santo já não habita mais a sua vida, porque uma coisa é você pecar, se arrepender e Deus te restaurar. Uma coisa é você continuar persistindo no pecado. Todos nós podemos pecar, mas qual que está a diferença? Quando você tem o Espírito Santo e peca, aquilo acaba com o seu dia. Enquanto você não dobra o seu joelho, não faz uma oração pedindo perdão, parece que uma coisa não está certa. Isso acontece porque você tem o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, ele peca, mas ele na hora sabe que atravessou uma linha que ele precisa voltar. Precisa se posicionar novamente com Deus. Então, ele vai pedir perdão porque sabe que passou de um limite que ele não deveria ter passado. Agora, quando eu peco, passo esse limite e já não me importo mais, né? Aí o pecado está crescendo, ganhando espaço, estou entristecendo o Espírito, a ponto do Espírito não está mais comigo. Porque ele não vai conviver com esse pecado consciente e recorrente. Não vai. Né? Não tem espaço para ele, porque ele é santo. Não vai conviver com a minha sujeira. Né? Ou eu me arrependo e deixo ele limpar tudo, transformar, restaurar, ou não faz mais sentido estar lá dentro. E aí nessa, eu acho que a salvação é que fica comprometida. Porque não é porque eu deixei de ser selado, é porque o pecado dominou de uma forma que não tem mais lugar para Deus agir na minha vida. E infelizmente isso acontece dentro da igreja, de gente que está na igreja, está pecando, achando que não, estou salvo, estou garantido, estou selado, passaporte carimbado para o céu. Mas Jesus alertou, né, que não é assim que vai funcionar, né? Não é uma questão só de religião, mas é uma questão de relacionamento. E
para quem é casado e ama sua esposa, ama seu marido, sabe que quando alguma coisa não está certo, não fica bom. Tem que corrigir, tem que acertar, tem que resolver para voltar para o lugar bom, para a condição boa. Não, a gente tem que viver bem, a gente tem que estar feliz, não tem que estar brigado, né? Não tem que estar fazendo uma coisa que o outro não gosta, não quer. Tem que estar em harmonia. O pecado tira essa harmonia. A gente tem que combater isso na nossa vida. Então você vai pecar? Vai. Se arrependa, peça perdão e tente não pecar novamente. Porque a partir do momento que eu começo a pecar, me acostumo com isso, eu acho que não tem problema, aí a coisa tá ruim. Passei bastante do horário, vou interromper aqui a gravação, né, para a gente poder terminar por hoje. Tá?